Então, meus amigos, estamos aqui com o Alexandre Borburão, um amigo, companheiro, estudioso, e que a vinda na época atual é um desafio, é um filme de suspense. Porque sair a gente sabe, mas sair a gente sai a hora que sai. Mas se vai chegar, nem sempre sabe, não é? Então, o Alexandre passou por vários percalços para chegar aqui, ele normalmente chega cedo, mas então vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, para que ele se sinta na sua casa, e ele vai falar um tema denso, importante, doutrinário, para todos nós. Não botou aqui? Não, já está aqui, já está aqui, já está aqui. Não, isso... Irmãs e irmãos, uma vez mais, corações e mentes voltados a Deus, a Jesus, a todos os nossos amigos espirituais. Vamos rogar a proteção e o amparo para que tenhamos as ideias e as palavras mais ajustadas a tudo aquilo que a providência divina, que o plano divino programou para a nossa noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus cheguei em cima da hora, mas cheguei. Eu estava explicando ao irmão Gilberto que eu trabalho no centro da cidade e tenho que pegar o metrô para voltar para minha casa na Tijuca, para pegar o carro para vir para cá. E o metrô não estava funcionando. O metrô estava com problema na linha 1, na linha 2. Estava bem difícil de conseguir sair da cidade hoje. Mas consegui chegar. Até que o trânsito estava melhorzinho aqui perto, costuma ser mais complicado. Então nós estamos aqui para conversarmos sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ela é uma obra filosófica. Não é um livro propriamente de religião. E é um livro que foi escrito pelos espíritos. Foi codificado por Kardec, reunido por Kardec, mas escrito pelos espíritos. E quando a gente lê um pouco sobre a história daqueles personagens encarnados e desencarnados que participaram da construção do Livro dos Espíritos, da construção da codificação, percebemos com clareza como a mão invisível de Deus guiava todos os passos. A história do Livro dos Espíritos, ela não começa nem na França. Ela começa numa ilha, no Índico, chamada Ilha Reunião, ou Ilhas Reunião, porque na verdade é um pequeno arquipélago. Essa Ilha Reunião é uma possessão francesa, acho que até hoje. Ela fica na costa oriental da África, já no Oceano Índico. E nessa ilha remota, uma família se reunia em sessões mediúnicas. A família não entendia exatamente o que fazia, mas ela se reunia em torno da mediunidade de duas jovens e recolhia ensinamentos. Também se entretinha com aquele exercício que ainda não compreendiam completamente a gravidade, a profundidade de tudo que ali era trazido. Essa família, ela tinha o sobrenome Baudin. Era composta por um pai, um senhor, chamado Émile Charles, uma senhora, a mãe, chamada Clementine, e duas jovens, uma chamada Caroline e a outra Julie. Numa das sessões, o espírito que se manifestava, ele declinou o nome. Disse que se chamava Zéfiro, ou Zéfiro.
que é também o nome de um ente mitológico e o nome de um vento do oeste, na costa francesa. E ele disse para aquela família que eles iriam se mudar para a França. Eles eram originalmente franceses, mas os negócios do pai, envolvido com exportação de café e açúcar, mantinham a família presa àquela região do mundo. E não havia indícios de que eles fossem retornar para a França tão cedo. O pai achou que aquele comentário não tinha muito cabimento, não levou muito em consideração, mas eis que algum tempo depois, a família se muda, retorna para a França. As moças, a mais jovem, praticamente não tinha conhecido a França, então ela retorna para um lar que quase não conheceu. Naturalmente que o pai, a mãe, a filha mais velha, já conheciam a França, já tinham, o pai e a mãe principalmente, tinham saído da França já em idade madura, então não tinham esse desconhecimento da própria pátria. A sociedade que eles encontram na França é uma sociedade muito diferente daquele ambiente rural, ermo, que eles tinham na Ilha Reunião. Mas eles continuam com as sessões mediúnicas deles. Em um outro ponto, na capital francesa, um douto senhor, um acadêmico, um homem de grande conhecimento, ele começa a ser concitado por amigos a comparecer a uma reunião mediúnica, a estudar o fenômeno. É Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde viria a se chamar Kardec, Allan Kardec, e ele é várias vezes apresentado aquele fenômeno, várias vezes concitado a ser apresentado aquele fenômeno das mesas girantes, por amigos que já conseguiam ver naquele fenômeno, que era vulgarizado, utilizado como entretenimento nos salões parisienses, já viam nesse fenômeno um fundo maior, uma verdade maior que se apresentava, algo mais importante para a humanidade. Um desses amigos de Kardec chamava-se Carlotte, era o sobrenome dele, ele era corso, e ele era muito empolgado com aqueles fenômenos. Kardec levava mais ou menos em consideração a opinião do amigo, porque gostava muito do amigo, mas, como ele próprio viria a dizer mais tarde, aquela paixão que geralmente envolve os corsos, faz com que ele, Kardec, não dê muito crédito àquela empolgação toda. Mas ele consente um dia em comparecer a uma sessão. Essa sessão se realizaria na casa de uma senhora chamada Madame de Pleine Maison. E ele vai e ele fica muito impressionado com o que vê. Porque ele percebe que por trás daquela manifestação existe com clareza uma inteligência que se comunica. E a partir daquela observação, ele passa a frequentar os círculos de médiums conhecidos do Sr. Carlotte. São todos eles amigos de longa data, são pessoas aparentadas,
e Kardec acaba chegando até a casa da família Baudin. E nessa casa ele encontra as duas jovens do começo da nossa história, Caroline, já próxima dos 18 anos, e Julie, próxima dos 15 anos, muito jovens, portanto. E ele, quando é introduzido na casa dos Baudin, ao se iniciar... mas eu esqueci um detalhe interessante. Pulei aqui uma parte interessante. Zéfiro, quando disse para a família Baudin, lá na Ilha Reunião, que eles iam retornar para a França, ele completou dizendo assim: e quando vocês retornarem, eu verei como irei fazer para rever um velho amigo, um amigo de outros tempos, do tempo em que éramos companheiros druidas. Bom, retornamos então à noite em que Kardec é introduzido na casa dos Baudin, é apresentado, e aí Zéfiro se manifesta. Inicia-se a sessão mediúnica, Zéfiro se manifesta. Zéfiro se manifesta e ele se volta para Kardec e saúda Kardec da seguinte maneira: salve, ó grande pontífice, 3 vezes salve. A turma reunida não entende, ri. O próprio Kardec não entende muito bem, também ri, e um pouco, de uma maneira até jocosa, ele diz: bom, eu te abençoo, eu te dou minha bênção pontifical. E o senhor Baudin fica meio sem graça, ele diz: bom, isso, Zéfiro, às vezes ele é engraçado, ele está fazendo um xiste com a gente, brincando com a gente. Mas aí Zéfiro, ele toma as rédeas e pede que todos tenham respeito e esclarece que aquela é a saudação que ele fazia a um grande companheiro do passado, druida como ele, só que alguém que, como druida, tinha tido uma posição de destaque entre aqueles religiosos, porque os druidas eram mais do que religiosos, né? Parênteses. Os druidas, eles eram sacerdotes, havia também druidezas, sacerdotisas, eles eram médicos, eles eram professores, mestre-escola, eles eram bardos, cantores, porque toda a tradição deles não era escrita, era toda oral, por isso que se perdeu, não se tem mais registro dos ensinamentos deles, porque eles não escreviam nada. Então, tudo era transmitido através de canções. Então, havia druidas que eram eminentemente cantores, bardos que, na verdade, agiam como transmissores da cultura, dos conhecimentos dos druidas. E os celtas eram um povo, na verdade, eram povos, né? Era um grande povo com vários povos. Eram celtas, os belgas, os píctios, burgúndios, gauleses, celtíberos e outros. Os historiadores dão conta de que até na Ásia Menor encontravam-se povos celtas. Aliás, há até uma história que conta que até São Jorge, né? Jorge, que foi nascido na Capadócia, que era um legionário romano, diz que a origem dele era celta. E, enfim, fecha parênteses. Zéfiro diz que aquela pessoa, aquele amigo que ele reencontrava, tinha sido um grande druida, um grande chefe druida. E que aquela era a saudação que ele fazia a
ao grande amigo dele, e que ela era sério. Bom, passada essa primeira impressão, as comunicações se sucedem, e através da mediunidade de Caroline Baudin, Kardec tem conhecimento do que é a missão dele. As mulheres podem ficar muito orgulhosas, porque, embora o codificador tenha sido Kardec, os artífices, os médiuns que colaboraram ativamente na codificação eram, em sua absoluta maioria, mulheres. E mulheres muito jovens. Eram as duas irmãs Baudin, Caroline, como eu falei, 18 anos em 1857, Julie, 15 anos em 1857. Uma outra jovem que também fazia parte desse círculo de famílias dos primórdios do Espiritismo, chamava-se ela Ruth Céline Jaffé, tinha 20 anos. Havia Hermance Dufault, que mais tarde, mais adiante, ela vai cumprir um papel muito importante dentro da codificação. Havia a própria filha do senhor Carlotti, que chamava-se Aline Carlotti. E havia outras senhoras, a própria senhora de Plaine Maison, havia a senhora Roger, havia a senhora Cani, que era uma médium inconsciente, uma médium sonambúlica, que foi muito importante também, porque como médium inconsciente, várias informações vieram através dela, quase que em estado bruto, vamos dizer assim. Havia um homem chamava-se Sr. Roustan. O Sr. Roustan era um intuitivo, não confundir com Rusteng. Rusteng foi outro, eu estou falando de Roustan. Roustan, ele foi talvez o médium masculino mais ativo no início da codificação. Enfim, as mulheres cumpriram um papel notável na codificação espírita, sendo que o codificador, Kardec, um homem, mas ele próprio também, amparado na força moral e em toda a colaboração que a sua mulher, Amélie Boudet, deu à codificação. E quando chega 1857, Kardec, que já vinha colecionando uma série de mensagens, na verdade até colecionando mensagens, ou compulsando mensagens, organizando, melhor dizendo, mensagens, anteriores até a chegada dele às experiências mediúnicas, porque o grupo de amigos do Sr. Carlotti, que inclusive tinha entre eles o Sr. Tidman Mantese, que era um acadêmico francês na época, eles tinham uma coleção de 100 livrinhos, caderninhos, que eles tinham preenchido com uma série de mensagens recebidas ao longo dos anos, e que eles não sabiam o que fazer com aquilo. Entregaram para Kardec. Kardec começou um trabalho enorme de organização e, naturalmente, adensou esse material recebido com tudo aquilo que ele observou e que ele também foi compulsando. Kardec não era médium, ou por outra, Kardec, ele não exercia a mediunidade dele. Ele era um experimentador, um observador apenas. Na época de Kardec, as sessões espíritas, elas tinham 3 personalidades presentes, sempre. Elas tinham o médium, obviamente, sem o que não haveria o fenômeno mediúnico. Havia o dirigente, que era a pessoa que organizava a sessão mediúnica diretamente, interferindo, inclusive, nas comunicações, disciplinando o ambiente. E havia o experimentador. O experimentador, ele não interferia. O experimentador era o observador que se mantinha
apartado, não emitia uma palavra, não alterava a condução da sessão, mas registrava, anotava tudo e analisava aquilo que estava se passando. Existia também uma quarta personalidade, que era o magnetizador. Nem toda sessão mediúnica tinha um magnetizador, mas a miúde também comparecia um magnetizador, principalmente para servir como elemento indutor ao transe mediúnico naqueles médiuns inconscientes, naqueles médiuns sonambúlicos. Bom, se os irmãos não estão entendendo tudo que eu estou dizendo, me ocorre agora que podemos ter algumas pessoas recém-chegadas à seara espírita. Olha, não se perturba muito, eu estou contando uma história. Se você quiser saber mais, lê o Livro dos Espíritos e lê o Livro dos Médiuns. Ou então, continua frequentando a casa que oportunamente alguém vai chegar a falar exatamente sobre o que é um magnetizador. Hein? O que é o Espiritismo, ótimo. Também é uma obra, é a primeira obra. É mais curta, é quase um opúsculo, dá para ler bem mais rápido. Enfim, vamos continuar. E aí Kardec, ele era um experimentador. Ele não recebia nenhum tipo de comunicação diretamente por si mesmo. Então ele escrevia, ele anotava tudo. E ele não era, em algumas situações, apenas esse experimentador completamente passivo. Em algumas situações, mormente, nesse ambiente que lhe era mais familiar, ele interpelava os espíritos, ele perguntava, ele contrapunha argumentos e dialogava com os espíritos como se dialoga com qualquer criatura, com qualquer inteligência. E, naturalmente, ele foi organizando. E num grande trabalho, num grande esforço de organização, ele chegou até a primeira edição do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos teve a primeira edição em 18 de abril de 1857, é por isso que o irmão Gilberto convidou a hoje falar sobre o Livro dos Espíritos, porque estamos aí batendo as portas a mais um aniversário, aos 157 anos, né, do Livro dos Espíritos. 157 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos. E o Dr. Canuto de Abreu, que foi um grande espírita, ele escreveu sobre o momento em que Kardec chegou com os primeiros 1.200 exemplares do Livro dos Espíritos, numa livraria, uma livraria que chamava-se Livraria Danty, era de uma senhora viúva, ela era a dona proprietária dessa livraria, e ela foi a primeira revendedora do Livro dos Espíritos. Kardec era amigo dela. Kardec chegou numa carruagem, numa carroça, na verdade, com 1.200 exemplares do Livro dos Espíritos e deixou nessa livraria. E foi essa senhora que estabeleceu qual foi o preço de venda daqueles primeiros exemplares. Ela estabeleceu 3 francos. Para a época era uma quantia razoável. O próprio Kardec comentou com ela que achava o preço muito caro, mas ela disse que não, que aquele era o preço normal daquele tipo de livro e que estava até um preço bem acessível. O Livro dos Espíritos, o primeiro nome que se imaginou, se pensou para ele, era Religião Espírita. Mas o próprio Kardec, ele julgou que não deveria usar esse título, porque esse título ele poderia, de alguma maneira, repercutir mal, criar resistências nas pessoas e ter uma reação, negativa. Então, ele preferiu mudar para Livro dos Espíritos, até como uma forma também de reforçar a ideia de que aquele livro, aquilo não era uma obra de uma inteligência humana.
aquilo era um ditado espiritual. A primeira edição foram 501 perguntas. E Kardec já organizou da forma como a gente conhece hoje, com perguntas e respostas. Muita gente acha que esse estilo é original. Não é original. E foi intencionalmente adotado por Kardec, porque essa é uma das formas clássicas pelas quais uma doutrina filosófica, um sistema filosófico é apresentado. As obras filosóficas, muito frequentemente, vêm à luz apresentadas dessa forma. Entre outras coisas, porque, como ensinou Aristóteles, o discurso mais adequado à filosofia é o discurso dialético. En passant, Aristóteles ele disse que para que as ideias sejam apresentadas existem 5 discursos. O primeiro é poética, o segundo é retórica, o terceiro é dialética, o quarto é a lógica e o quinto é eu esqueci agora. Não, é um que é uma manipulação. Ele só serve para você, eu vou me lembrar o nome da... Oi? Erística. Muito bem. Erística. Que é uma manipulação. Você estuda filosofia? Não, assisti só o último estudo. Ah, eu falei já isso? Estou ficando velho, eu estou me repetindo. Desculpe quem estava aqui. Velhice é um problema. Eu estou me repetindo. É. Se a velhice é um problema, a juventude nos causa inveja. Pois é. Não, mas ele se lembrou e agora me deixou encabulado, porque eu já falei isso aqui, eu estou voltando. Mas, enfim, só para concluir, a erística ela é uma manipulação, né? Ela tem umas 35 regras por aí, 35 regras, que você usa para ganhar uma discussão, sem necessariamente ter razão. Quem melhor desenvolveu a erística foi Schopenhauer, e ele odiou o que fez, porque ele detestava, ele dizia que aquilo era uma falsidade intelectual. Bom, enfim, a dialética é o discurso que a filosofia mais utiliza e que ele é baseado em pergunta. Na verdade, ele é baseado sempre numa negação. Você tem que ter uma tese, gerar uma antítese para obter uma síntese. Então, essa história de perguntar e ter resposta, ela é uma estrutura muito clássica para a filosofia. E Kardec usou intencionalmente, não foi obra do acaso. Inclusive, a estrutura, até a diagramação da primeira edição, era a pergunta numa coluna, numa outra coluna a resposta e ainda numa terceira coluna os comentários. Os comentários de Kardec. Hoje, na estrutura que a gente tem, no Livro dos Espíritos, a gente tem uma estrutura em que tem a pergunta, tem a resposta dos espíritos que vem entre aspas e depois, até muitas vezes, num outro tipo de letra, vem os comentários de Kardec. Só que o próprio Kardec, ele lembra que muitos desses comentários, não estou encontrando agora aqui, mas muitos desses comentários não são da lavra dele. É resultado de conversação com os espíritos comunicantes no momento mesmo em que é recebida ou era recebida a mensagem. E que, naturalmente, ele transcreveu, não as palavras literais dos espíritos, mas transcreveu o sentido geral, de uma forma até a aclarar o ponto, se possível fosse. E aí a primeira edição tinha 501 perguntas. Só 501 perguntas. Somente
Em 1860, no dia 16 de março, vem a segunda edição, revista e ampliada, já com as 1018 ou 1019 perguntas. Tem aí um problema de numeração na pergunta 1010, 1011, a 1011 desaparece, etc. Tem um problema ali de numeração. Então, são 1019 perguntas, mas a numeração só vai até 1018, tem umas edições já, tem em português que já, entre aspas, corrigem o erro e enumeram até 1019. Mas, enfim, essa segunda edição, que é a que nós conhecemos até hoje, ela já vem com 1018, 1019 perguntas. Outras edições vieram. Outras edições, Kardec ainda encarnado, vieram depois da segunda. Eu não me lembro agora, mas parece que a tradução do Guion Ribeiro é em cima da quarta edição e não da segunda. Ou terceira, enfim, já é a terceira. Que houve, e foi havendo revisões, correções, pequenas correções. Mas a estrutura é essa, é a da apresentação. Parênteses. Por que Kardec não deu na obra crédito às médiums? Isso foi intencional. Kardec, numa determinada noite, ainda em 1857, ele, no meio de todos esses amigos, ele agradeceu todo o esforço que essas médiuns haviam feito para se chegar até esse resultado, e justificava que o nome delas não era citado para lhes poupar de perseguições, contratempos. Elas eram mulheres, era alguma coisa que lhes trazia maiores cautelas, vamos dizer assim. Era uma sociedade machista. A mulher, ela vivia sob o jugo dos pais ou depois do marido. E elas eram muito jovens. Então, citar o nome delas numa obra dessas podia lhes trazer algum tipo de problema. E já havia um registro. O pai da Ruth Céline Dufault, ele teve uma série de contratempos porque publicou um livro que veio pela psicografia, Dufault não, Jaffé, Ruth Céline Jaffé. O pai dela teve problemas, contratempos, porque publicou um livro que veio pela psicografia dela, que era uma mensagem, era um livro cujo autor espiritual era Luís IX. E deu um quiprocó danado, e houve até ameaças da igreja e tudo, porque considerou o livro atentatório à Santa Sé. E parte da sociedade francesa também não gostou do livro, enfim, e a pobre da Mademoiselle Jaffé teve uns problemas. Então, Kardec não citou as médiuns na obra para que elas não fossem atingidas. Mas a memória, a história espírita, ela registrou com todas as letras a colaboração dessas jovens, a colaboração dessas mulheres. Então Kardec estruturou a codificação, apresentou o Livro dos Espíritos como uma doutrina filosófico-religiosa, científica, cuja origem são os espíritos. E ele estruturou a obra como classicamente obras dessa natureza são estruturadas. Dividiu em 4 partes, e a primeira parte ele chamou das causas primárias. E ali ele fala do que é o básico. O que é o básico? O primeiro de se falar de tudo. Deus, o Criador. Então ele fala de Deus. Ele fala de Deus, tudo aquilo que ele colheu dos espíritos
Muita gente pode até achar que isso não faz muito sentido, mas só faz sentido. Porque se estamos assentando a base de uma doutrina que é não só filosofia, não é só ciência, mas também é religião, é importante que se diga o que é Deus. Se a gente pegar, por exemplo, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, a primeira parte, ela é dedicada a falar de Deus, a descrever o que é Deus, até a demonstrar a existência de Deus. Tomás de Aquino faz algumas demonstrações da existência de Deus que são simplesmente prodígios de lógica. O discurso de Tomás de Aquino, ele é dialético lógico. Aliás, Tomás de Aquino, ele resgata Aristóteles para a cristandade. Então, Aristóteles é o pai da lógica, Tomás de Aquino, ele usa também o discurso lógico. Muito, não só dialético. Bom, a primeira parte, claramente, Kardec estabelece quais são as causas primárias. Deus, a criação, como surgem os espíritos, na medida do possível de explicar, que os próprios espíritos vão responder, eu não sei, não sabemos como Deus, em que momento Deus nos criou, ou por que criou. Mas fala dos espíritos. E aí vem a segunda parte, que é chamada de mundo espírita ou mundo dos espíritos, onde Kardec, ele extensamente alinha todas as explicações dos espíritos sobre as relações dos espíritos entre si, com os encarnados e com o universo que nos cerca. Fala de todas as formas de interferência ou de transmissão do pensamento entre os espíritos e os encarnados. Fala sobre como os espíritos, em que estado eles se encontram, melhor dizendo, quando estão desencarnados, e explica todo o mecanismo da lei de reencarnação, assentando, inclusive, nessa parte do Livro dos Espíritos, o princípio ou o único dogma que o Espiritismo tem, entendendo o dogma como um princípio que pode ser discutido, mas não pode ser contestado sob risco de todo o edifício lógico, todo o edifício doutrinário, ele ruir. Em curtas palavras, espírita, ou o conhecimento espírita, ele se assenta sobre a lei da reencarnação. Se não gostar do princípio, se não gostar da lei de reencarnação, não é espírita. Pode ter simpatia, mas pode ser qualquer outra coisa, sem nenhum prejuízo. Enfim, espírita, o único dogma que tem é a lei de reencarnação. Se não tiver a lei de reencarnação, simplesmente não dá para explicar as relações entre as pessoas, as dificuldades, as provas, as expiações pelas quais as pessoas passam. Kardec dedica um capítulo inteiro, é um capítulo longo, sobre reencarnação. Se não me engano, é o 5º. O capítulo 5º, a parte 2ª. Aí ele vai para a parte 3ª, a parte intitulada das leis morais, que muitas vezes não é também muito bem entendido. As pessoas, quando começam a ler,
Leiam o capítulo 1º da parte 3ª e vem lá. A lei divina ou natural. E aí, estranha, porque depois da lei divina ou natural, vai ler a lei de adoração e não entende o encadeamento, porque a parte 3ª, ela tem 12 capítulos. Tem a lei divina ou natural, depois, até o capítulo 11º, tem uma série de leis, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de progresso e por aí vai, lei de sociedade, etc. Até a 11ª, que é a lei de justiça, amor e caridade. E aí tem o capítulo 12º, que é o homem perfeito, o modelo de perfeição. Aí as pessoas não entendem por que existe a lei divina ou natural, até perguntam assim, mas vem cá, a lei divina ou natural, a lei divina, a lei natural, ela não tem a ver com as outras leis, ou as outras leis estão além dela, são complementos dela? A estrutura da parte 3ª é a seguinte, na lei divina, o capítulo Lei Divina ou Natural, Kardec diz, toda a lei que existe é a lei divina. Toda a lei. Incluindo as leis da física. As leis do mundo material. Tudo reside na grande lei divina. Só que as criaturas, porque elas têm necessidade de tudo muito explicadinho, porque, na verdade, a gente precisa de tudo muito explicadinho quando não convém à nossa comodidade entender aquilo que é claro. Vou explicar melhor. Para que a gente precisa das outras 10 leis explicadinhas que tem até uma correspondência com os 10 mandamentos, se a gente for pensar? Por que você precisa de 10 mandamentos? Jesus não disse para a gente que toda a lei e os profetas estão sintetizados em 2 leis? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. E ele não disse que aí está toda a lei e os profetas? Então por que a gente precisa de 10? A gente precisa de 10, e Moisés trouxe os 10 mandamentos do Monte Sinai, porque a gente precisa de tudo muito explicadinho. Porque toda vez que afeta a nossa conveniência, é preciso explicar direitinho. Quando diz não roubar, não matar, mas aí a gente começa a perguntar assim, não, mas espera aí, não roubar? Como assim não roubar? Não roubar de quem não fez nada, tudo bem, mas e se eu roubar de um ladrão? A gente começa logo assim, e se eu roubar de um ladrão? E se eu não estiver propriamente roubando, se eu estiver pedindo emprestado, depois eu vou devolver? Sabe, a gente começa a articular as coisas para tentar transformá-las aquilo que nós queremos. Então Kardec, ele alinha as 10 leis que estão contidas na lei divina natural, a lei de adoração, adorar a Deus. Então ele explica, Deus não precisa ser adorado. Quem precisa adorar a Deus somos nós. Deus não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos adorar a Deus, por uma série de questões que nos beneficiam, inclusive questões objetivas. A religião, ela tem um viés que é chamado de religião objetiva, e tem uma outra parte dela que é chamada de religião subjetiva. A religião objetiva, ela é muito prática, ela é muito palpável. A religião objetiva, ela diz que o homem, ou a espécie humana, ela um dia teve consciência de que existia em torno de si um mundo muito complexo e, de muitas formas, um mundo ameaçador. Então, a espécie disse, opa,
isso aqui é tão complicado, mas é tão organizado, funciona tão direitinho, que tem de ter uma inteligência por trás disso. Aí, passo seguinte, como isso também lhe era muito ameaçador, ele disse, opa, se tem uma inteligência organizando esse negócio, eu quero ficar sob a proteção dessa inteligência. Aí ele passou o passo seguinte, disse, eu quero agir consoante a vontade dessa inteligência. Então eu preciso conhecer quais são as regras que essa inteligência, ela me impõe. Depois, passou a pensar, bom, se eu conheço a inteligência, se eu admito que tem inteligência, se eu me coloco debaixo da regra dessa inteligência, o que eu ganho com isso? Eu tenho que ganhar alguma recompensa. Aí depois pensa assim, bom, se eu fiz tudo direito, se eu identifiquei Deus, se eu me coloquei debaixo dessas regras que ele impôs, eu ganhei algum tipo de recompensa durante a vida. Vem cá, será que existe alguma coisa depois da vida? E aí, por último, ele diz, o que eu ganho depois da vida? Isso, algumas pessoas devem estar chocadas, né? Porque diz assim, caramba, você reduziu a fé religiosa a 5 aspectos absolutamente práticos. Eu digo para vocês, eu não. Isso foi a observação dos teólogos, do clero. Na verdade, eu conheci esse tipo de ideia quando tinha uns 10, 11 anos, estudando com os irmãos maristas. Foram eles que me ensinaram esse tipo de coisa. E eles disseram, existe uma religião objetiva. Eles disseram para mim, exatamente o que eu observo em todo mundo. Você primeiro procura Deus, não é porque você ama Deus, é porque você entende que tem alguma coisa muito mais complexa e além de você que você quer entender, que você quer justificar. E depois você quer se colocar sob a proteção desse Deus. Ah, eu não sou assim. Escuto aqui pensamentos de revolta. Você é um utilitarista, eu não sou um utilitarista. Mas consultem os vossos próprios corações. Quantos vieram à casa espírita tangidos pela dor? Pela dor da perda de um parente, pela dor de uma doença, pela dor da solidão. Quantos vieram à casa espírita por medo? Medo da própria vida que nos cerca, medo de perder o emprego, medo de não conseguir o que pretende. Quantos oram a Deus pedindo alguma coisa? Quantos chegaram à casa espírita pura e simplesmente porque queriam iluminar seu espírito? Eu vou à casa espírita porque eu quero aprender algo novo. Quantos chegaram com esse espírito? Alguns. Eu não me conto entre esses. Não me conto entre esses. Alguns chegaram, raros. Então, os teólogos eles estão certos quando eles falam de um aspecto objetivo da religião e um outro aspecto subjetivo. Kardec, nessa parte terceira, ele vai direto na religião objetiva. Ele vai direto dizer, por que você adora a Deus? Não que Deus precise da tua adoração, mas você é que precisa entender que Deus existe. E você precisa se exercitar nesse pensamento. Porque você
tem de trabalhar? A maioria acha que o trabalho é uma coisa chata, é uma expiação. Kardec explica por que você precisa trabalhar. Esta é uma regra de Deus, mas que você tem de entender que isto faz bem para você. Explica a lei de reprodução, explica a lei de conservação, a lei de destruição. Ele vai explicar cada um daqueles capítulos da regra que você quer conhecer. Agora, ele reserva para a quarta parte a explicação daquilo que muita gente está interessada, que é explicar quais são as esperanças e consolações para aqueles que cumpriram as regras direitinho. E aí, na quarta parte, ele fala do que espera aos espíritos que desencarnam. O que espera aqueles que se desenvolveram adequadamente e aqueles que, por algum motivo, falharam nas suas predisposições e agora vão ter que aguardar uma nova oportunidade. E nisso, Kardec assenta a filosofia espírita, com perguntas e respostas. E aí nós entendemos todo o encadeamento das coisas. Deus, nós compreendemos, através da fé raciocinada, a sua existência e como ele criou tudo. Da parte primeira e da própria lei de adoração. A gente desenvolve raciocinadamente a esperança pela intervenção de Deus. Por quê? Porque da leitura das causas primárias, da própria lei de conservação, da lei de trabalho, a gente entende como é que Deus intervém nos auxiliando no nosso progresso. A gente entende a ação da caridade como um elemento para nossa própria compreensão daquilo que seja o amor de Deus. Porque, na medida em que cada um de nós exercita a caridade e descobre em si próprio a capacidade de amar ao próximo, acaba entendendo o infinito amor de Deus pelas suas criaturas. Porque se nós, que somos imperfeitos, somos capazes de amar desinteressadamente, imagina o que Deus é capaz de nos amar. E isso também está lá nas leis. Lei de justiça, amor e caridade, e aí já vamos encontrar também na parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. A própria regra, destruição, assume uma outra face completamente diferente quando nós temos a certeza de que não somos destruídos, quando termina a existência do corpo físico. Na verdade, não existe o desaparecimento das individualidades que nós somos. Simplesmente assumem uma nova jornada, assumem uma nova feição, mas os indivíduos, as personalidades que nós somos, elas se preservam. Kardec chega na quarta parte dizendo: olha, você que foi prudente em suas escolhas, você que foi justo nas suas ações, você que foi firme na defesa do bem, você que se manteve equilibrado ao longo da sua existência, para você, a esperança é de um porvir melhor, ditoso, feliz. Consolação para você que não conseguiu um resultado tão bom na tua passagem, console-se, porque vai haver uma outra chance.
E isso é a síntese do que está apresentado no Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, quem ainda não leu o Livro dos Espíritos, leia. Quem já leu, releia. Quem continua lendo, insista. Porque é um livro doutrinário, é um livro que é um sistema. É uma comparação horrorosa que eu vou dizer agora, mas entendam, por favor. É uma comparação muito rastaquera. Não sei das senhoras, mas a maioria dos cavalheiros deve gostar de futebol. Mesmo gostando de futebol e vendo partidas de futebol a vida inteira, não tem sempre uma discussão sobre a bendita da lei do impedimento, sobre uma determinada lei qualquer, regra. Aí tem alguém que tem o livro de regra para abrir e ler, reler, reinterpretar. A filosofia espírita, ela é uma grande regra da vida. Ler o Livro dos Espíritos é como ler o livro da regra do grande e divino jogo da vida. Não dá para você ficar longe dessa regra. Você acha que sabe jogar o jogo, mas você não sabe. Tem sempre uma regra que você está esquecido, que você está passando por ela. Aí você tem que voltar na grande regra do jogo da vida, que é o Livro dos Espíritos, para relembrar a regra do jogo. E ainda tem uma vantagem. O Livro dos Espíritos não é só a regra do jogo, é um manual de como jogar bem. Então, é uma regra com um manual de procedimentos para você jogar bem. E é por isso que você não pode se afastar do Livro dos Espíritos. Você tem que ler, reler, e isso não é só para nós. Conta Divaldo que ele, ou ainda também com Chico, mas eu me lembro da história que Divaldo conta, que ele não conhecia o Livro dos Espíritos, Joana de Anjos mandou ele ler, aí ele leu a primeira vez, aí o Joana disse para ele ler de novo. Aí ele leu de novo, aí Joana disse, lê mais uma vez. Aí ele leu, já estava cheio daquilo, de ficar lendo e relendo, aí ela disse, lê mais uma vez. Lá pela quarta, ela disse para ele, você já leu? Aí ele disse, já li mais uma vez. Aí ela disse assim, bom, acho que agora dá para você ir em frente. Não está bom ainda, mas dá para você ir em frente. Quer dizer, leiam, voltem a ler o Livro dos Espíritos, leiam por sessões, leiam trechos. Não consigo ler tudo de uma vez, leia trechos, mas leia toda a regra e entenda a regra. E entenda a regra. Porque é a forma de nós evoluirmos mais depressa. Meus irmãos, eu não tenho mais tempo, na verdade já tomei muito tempo de vocês, já chegamos no nosso limite. Eu espero que a nossa conversa, ela tenha sido uma conversa agradável para vocês, como foi para mim, e que nós todos tenhamos aqui, em conjunto, lembrado os primeiros passos do Espiritismo e nos sentido mais estimulados a voltar mais e mais vezes à leitura do Livro dos Espíritos. Que Deus nos ampare, Jesus nos ilumine e os nossos amigos espirituais continuem ao nosso lado.